No vídeo de hoje, vamos continuar aquela playlist sobre como avaliar os exames. Dessa vez falando desse cara aqui, ó, do cotovelo. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos que estão chegando aqui agora. Meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista e nesse canal a gente discute os principais temas relacionados à radiologia musculoesquelética, área nobre da radiologia. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, considere se inscrever ativando o sino de notificação aqui embaixo para você receber um aviso sempre que eu postar vídeos novos e também compartilhando esse vídeo. Vamos lá, preciso bater 1000 inscritos até o final desse ano, essa é a minha meta. Então, pessoal, indo lá para o exame do cotovelo, né, eu acho o cotovelo uma articulação tranquila até, é um exame simples, com a curva de aprendizado mais tranquila dentre das várias articulações aí do músculo esquelético, né? E principalmente porque assim, os exames de ressonância magnética do cotovelo, eles acabam tendo poucas patologias aí, né? Ou melhor, são algumas patologias que vão representar a maior parte dos exames de ressonância magnética que a gente vai receber aí na prática, né? Então, começando aí a avaliação do cotovelo, o plano de eleição, para a gente ter uma noção muito boa, geral e anatômica do cotovelo, é o plano coronal. E eu começo ali pelo coronal com saturação de gordura, porque ele já vai me mostrar numa primeira passagem aí, geralmente, as principais patologias do cotovelo, né? Mas começando ali, pessoal, entendendo a anatomia, né? Então eu sempre deixo o húmero para cima e o rádio e a una para baixo. Isso é meu, assim, para não confundir a minha cabeça. Sugiro que você sempre siga um método, se você quiser seguir esse, mas se não, sempre faça da mesma maneira e sempre coloque as imagens da mesma maneira para isso, a sua cabeça ir se acostumando com a anatomia, né? Então, húmero em cima, antebraço embaixo, aí resta eu saber o que é lateral e o que é medial, para eu saber então o que é o epicôndilo, medial e epicôndilo lateral, sabendo que aí cada um dos tendões aí, extensores ou flexores, vai se inserir nessa localização. E qual é a chave aí, qual é o gabarito para a gente saber isso? É prestar atenção nesse cara aqui, né? Esse é o rádio, e o rádio é lateral, e a gente aprendeu lá nas aulas de anatomia, se você for lembrar disso, que a gente tinha a antena do rádio, né? Então, o rádio é lateral porque tem a antena dele que é o polegar, e aí, portanto, você sabe que ele é lateral. Então, o rádio está aqui, portanto, se isso aqui é o rádio, ele é lateral, né? Vejam aqui a cabeça, o colo do rádio. Se o rádio é lateral, então esse aqui vai ser o epicôndilo lateral do húmero, e, portanto, esse cara aqui, que a gente está vendo aqui, ó, esse cara aqui, ele vai ser o famosíssimo tendão comum dos extensores, ou tendão extensor comum, como você preferir chamar esse cara aí, tá? Portanto, pessoal, eu estou começando esse vídeo falando só da região anatômica aí que vai responder por facilmente uns 80 a 90% dos exames de cotovelo que você receber para laudar. Vai ser muito provavelmente para avaliar tendinopatias do extensor comum, conhecidas clinicamente como epicondilites laterais, né? E aí a nossa avaliação pela ressonância vai ser confirmar esse diagnóstico, né? Dizer sim ou não tenho epicondilite, tenho tendinopatia do extensor comum e tenho ou não rupturas, tenho peritendinite, tenho mais alguma complicação, tá? Então, não posso deixar de estressar como é importante você ter segurança em olhar, né, e se localizar, primeira coisa. E segundo, saber que se esse aqui é o epicôndilo lateral do húmero, esse aqui vai ser o tendão extensor comum. E aí resta, a partir de agora, saber as particularidades anatômicas desse tendão. Vejam que eu trouxe aqui, como sempre, um exame normal. E esse é um tendão extensor comum normal, porque se você não aceitar um leve grau de heterogeneidade sinal, um leve grau de sinal mais intermediário, praticamente você não vai ter nenhum tendão extensor comum normal, tá? E percebam que ainda a gente tem um pouco de volume parcial, né? A gente pega estruturas ali adjacentes, como uma plica, húmero ulnar, húmero radial, que a gente está vendo aqui, né? Mas esse, de fato, é um tendão extensor comum que passa como normal, tá? Então, identificamos o que é o epicôndilo lateral extensor comum, então resta esse outro epicôndilo aqui, que é o epicôndilo medial, que vai estar se inserindo no tendão flexor. E vejam como o tendão flexor é muito mais fino, muito mais discreto que o tendão extensor. Isso é normal, e a gente ainda vai usar os outros planos
para ter melhor noção anatômica disso. Aqui embaixo, junto do tendão extensor comum, a gente tem o ligamento colateral lateral, ou ligamento colateral radial do cotovelo, né? E ele é basicamente assim, a gente tem muita dificuldade de dividir ou de separar ele do tendão extensor comum, ele fica grudado profundamente nele, né? Se a gente tem o colateral lateral, a gente vai ter o colateral medial. E o colateral medial ele é composto por 3 bandas, a banda anterior, a banda posterior e a banda transversa, sendo que a mais importante delas, do ponto de vista de estabilidade da articulação, é essa aqui que a gente está enxergando aqui, que é a banda anterior do ligamento colateral medial. Tá? E como ela é, pessoal, ela tem exatamente esse aspecto. Ela é mais homogênea e mais preta na inserção ulnar dela e um pouquinho mais indefinida, às vezes um pouco mais heterogênea na inserção humeral. Eu preciso saber dessa particularidade anatômica para dar ou para não sair dando lesão quando eu estiver diante de um ligamento normal, como eu estou vendo aqui agora, tá? Aí, ainda aqui no coronal, é muito importante a gente avaliar as cartilagens, né? Lembre-se sempre daquilo que eu falo, cartilagens, exceto no joelho, a gente tem mais dificuldade. Vou deixar aqui para a gente dar uma relembrada, a aula de quadril e a aula de joelho, que a gente teve também esse mesmo tipo de questionamento. As cartilagens nessas articulações são muito mais finas e, consequentemente, eu tenho mais limitação, muito mais dificuldade para avaliar e principalmente para caracterizar o tipo de lesão. Às vezes a gente acaba descrevendo como cartilagens irregulares e heterogêneas e acaba chamando isso de condropatia, mas é muito difícil a gente definir uma erosão, uma fissura ou algo do gênero, né? Feito isso, pessoal, a gente praticamente extraiu aí muitas informações. Vejam que a gente extraiu bastante informação só olhando o plano coronal. Feito isso, eu dou aquele D-zoom, né, e dou uma olhada geral, como eu sempre costumo fazer nas articulações. Não tendo nada de muito significativo, faço o mesmo com o T1, né, de uma maneira mais descompromissada. O T1 é muito bom para a gente ver a anatomia, né, e aí consigo ver margens ósseas, se tem ou não osteófitos e tudo mais, né. Passando então, pessoal, depois dessa avaliação inicial, eu passo lá para o plano axial, né, e o plano axial, percebam, de novo, eu não sou grande fã, eu faço isso quando eu realmente acho que preciso, que é ficar fazendo correlação entre um plano e outro. Eu sempre falo isso, que é para você não confundir tanto sua cabeça. Então veja um plano, depois o outro, de uma maneira ordenada e sistemática, mas não fique colocando 3, 4 planos, fazendo correlação aqui, correlação lá, que você vai se confundir. Então a gente já aprendeu a achar o gabarito, né? Então tá aqui o rádio com a cabeça dele e a una, então portanto isso aqui é lateral, isso aqui é medial, portanto esse cara aqui deve ser o tendão extensor comum, e veja que ele vai lá em direção ao epicôndilo lateral. Lembre-se, pessoal, que o tendão extensor comum, ele é um tendão comum para alguns grupos musculares, então portanto você vai ter lâminas tendíneas, né, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui, que eu devo conhecer essa anatomia para não achar isso tendinopatia ou delaminações, né? Então isso aqui é completamente normal. E vejam lá como o tendão flexor comum também tem algumas lâminas tendíneas, mas ele é mais discreto que o tendão extensor comum, né? Tá. Aqui atrás, pessoal, no lado medial, né? Vejam que aqui está a una. Então, portanto, isso aqui é o medial da articulação. Eu tenho aqui, ó, uma estrutura muito importante que eu devo ficar esperto, prestar atenção nela, que é o nervo ulnar. Então eu tenho o nervo ulnar no segmento pré-túnel, o nervo ulnar no segmento do túnel cubital, que é aquele lugarzinho aqui no cotovelo onde, se a gente der uma batida de um jeito certo, a gente toma aquele choque extremamente desagradável. Esse choque, na verdade, ele é uma compressão do nervo ulnar que passa a transmitir uma sensação desestésica, uma sensação não fisiológica, né? Então o choque nada mais é do que uma cutucadinha ali no nervo ulnar, usualmente aqui no túnel cubital. Então eu devo sempre analisar o nervo ulnar, ele deve ter essas características de sinal que a gente está vendo aqui, ó. Ele deve ser razoavelmente cinza e ter uma área de secção aí que não vai passar, se você quiser fazer a medida, não costuma passar de 8 a 10 milímetros quadrados, né? E fazendo o assoalho aqui de onde o nervo ulnar passa, às vezes a gente nem consegue ver direito, mas está a banda posterior do ligamento colateral medial, que eu falei que tinha 3 bandas lá. Mas esqueçam isso, basicamente você precisa se preocupar com a banda anterior do ligamento colateral medial, que é aquela que a gente viu lá e vê muito bem lá pelo plano coronal, tá? Ainda aqui no axial, pessoal, é muito bom para a gente avaliar os músculos, né? Então na frente eu vou ter o bíceps,
eu vou ter o bráquio, o bíceps braquial, eu vou ter o bráquio radial e lá atrás eu vou ter o tríceps, né? Então percebam que o bíceps ele vai vir aqui em direção à tuberosidade radial, se inserir na inserção, especialmente no plano axial, ele é bastante heterogêneo dessa maneira aqui, e ele ainda tem aqui ao redor dele, ele tem uma bursa chamada de bursa bicipito-radial, que é uma bursa verdadeira, mas que ela fica colabada se ela estiver normal, então eu não estou vendo o líquido aqui. Mas eventualmente, se você se deparar num exame com uma quantidade de líquido circundando o tendão do bíceps na inserção distal, você pode estar diante de uma bursite bicipito-radial. E o tendão do bráquio radial se direciona para a região proximal da una, como a gente está vendo aqui. E lá atrás eu tenho o tendão do tríceps, que é razoavelmente heterogêneo também na inserção, e eu não esquento com isso, tá? Feita essa avaliação aí global no plano axial, eu coloco o axial T1 e dou uma olhada de novo de uma maneira mais descompromissada, percebendo limites anatômicos, né? Quando a gente preserva os planos adiposos, as coisas ficam muito mais anatômicas. E o T1 ele é especialmente útil para a gente detectar ou identificar nervos, né? Então, por quê? Porque os planos adiposos existem ao redor de nervos. Então, eu tenho aqui muito fácil de identificar o nervo ulnar, que eu consigo ver na região do túnel, né? Tá aqui o assoalho do túnel, como eu disse, que era difícil de ver no plano com FET7, aqui fica mais fácil, que é representado pela banda posterior do ligamento colateral medial. Mas essa é uma informação, como eu disse, pouco relevante, só saiba que a importância mesmo é da banda anterior, e está aqui o nervo ulnar. E eu ainda consigo identificar aqui no cotovelo, ó, esse cara aqui, ó, que está lá no húmero, né, entre o aspecto mais lateral do bíceps ali, ó, aqui a gente, ou do bráquio radial, na verdade, esse aqui vai ser o nervo radial, né, e aqui principalmente próximo ali do cotovelo, ele se divide. E aqui a gente tem o nervo interósseo posterior que entra dentro do ventre muscular do supinador, e aí a gente tem, ou pode ter, um local de compressão conhecido aí como arcada de Froese, tá? Então aqui um jeito de eu identificar o nervo radial. Sempre que você quiser identificar um nervo, faça o uso do plano axial na ponderação T1 aqui no cotovelo, isso ajuda muito, né? E aí, por fim, pessoal, eu acabo, a última sequência que eu olho no cotovelo é o sagital. E eu sempre, como eu disse, coloco o húmero em cima e o antebraço embaixo. Então tá aqui o rádio, né? Sempre a chave para a gente se localizar no cotovelo é o rádio. Então tá aqui o rádio com a cabeça do rádio. Isso aqui é muito comum da gente enxergar no cotovelo, nada que a gente tenha que estressar, que é uma plica sinovial, húmero radial. É muito comum existir isso aqui, dá essa imagem que se interpõe na articulação, mas isso não é patológico, não causa dor, a não ser que ela esteja espessada e com alto sinal, ou com sinal tipo edema, que você vai começar a pensar em valorizar uma dor lateral como sendo daqui. E aí, olho, né, de novo, a articulação húmero radial. Lembre-se que a cartilagem articular do húmero ela vem mais ou menos até aqui. Então aqui eu não tenho cartilagem, né? Por exemplo, aqui eu tenho vasos entrando, isso não é uma lesão osteocondral, porque a cartilagem já parou por aqui. Isso aqui são pequenos vasinhos epifisários ali, vindo daquela gordurinha próximo da plica que a gente conversou. E olho também a articulação húmero-ulnar, né? Vejam que a articulação húmero-ulnar ela é mais complexa, mais fechadinha. Tem aqui o processo coronoide da una e lá atrás eu tenho o olecrano, né? Tá? E aqui a fossa articular na una proximal. Tá bom? E aí, pessoal, aqui o sagital é muito bom para a gente ver recessos articulares, né? Eu tenho o recesso anterior e o recesso posterior, que numa articulação normal eles vão estar colabados dessa maneira aí, com uma pequena quantidade, um filme líquido, que é fisiológico, né? E lembre-se, e reveja aqui a inserção do tríceps no olecrano da una, se eventualmente o tríceps pode ficar meio engruvinhado, se o exame não for feito com uma posição muito favorável, o tríceps pode ficar sem tensão e ficar meio redundante. Isso é completamente normal e a gente não vai valorizar isso. Tá bom, pessoal? Essa é o roteiro básico aí que eu sigo para avaliação do cotovelo e ficamos por aqui. Até a próxima.